Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Nós estamos em Joinville. É de respeitar minha cidade, minha igreja. Que alegria poder levar para você essa palavra. E o tema da mensagem de hoje é: mude a sua mente e tudo vai mudar. Amém? Então, já curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda segunda tem uma mensagem no nosso canal, que é uma mensagem de conforto, uma mensagem de direção, de esperança. Quinta é o dia onde é Lapada, que é uma mentoria de vida, que é o que você está vendo agora. E de segunda a sexta no SBT, às 7h30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança, para o Brasil inteiro. Então, meu lindo, eu quero estar com você todos os dias, ajudando você. E para isso a gente tem uma comunidade, que é a comunidade do Mentoria de Vida no WhatsApp. Você vai entrar no nosso grupo, fica tranquilo, a gente não manda bom dia com flores. Não é caseta, nossa, mais um grupo. Não, é só para ajudar você. E claro, se você não sabia, eu tenho uma novidade para o seu 2026 que nós acabamos de lançar e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É o nosso devocional, o Oi Deus, sou eu de novo. Uau, 300 e... não mexe com o meu coração não, é fraquinho. 365 mensagens, uma para cada dia do seu ano, uma direção de Deus para a sua vida. E agora vamos para a mensagem. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Amém? Eu vou ler só a parte B. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Pronto. Olha, a jornada ela é simples. Primeiro, seja íntimo de Deus. Deixa Jesus entrar em todas as áreas da sua vida. Deixa Ele ser parte da sua história de verdade. Já vencemos essa etapa. A segunda parte é: obedeça. Quanto antes você obedecer, melhor e mais rápido os milagres se tornarão os seus testemunhos. Mas a mensagem de agora é sobre o maior rival de todas as duas mensagens que já pregamos: a nossa mente. E eu vou te explicar o porquê. Porque a maior batalha do ser humano, ela acontece na nossa mente. Por exemplo, enquanto eu pregava aquela mensagem que você precisava ser íntimo de Deus, na mente de alguns estava dizendo: não preciso disso. Na mente de alguns estava dizendo: não, eu já sou íntimo de Deus. Isso é papo furado. Na mente de alguns foi lembrado da vez que um pastor, um padre, alguém, uma autoridade religiosa te desapontou. E aí você já falou: não, de novo não. Quando eu falei sobre obediência, que obedecer atalho é um atalho para viver o milagre mais rápido, quanto mais rápido você obedece, melhor. Alguém vai dizer: pô, doideira, já vi gente tomar cada cano por obedecer, pensando que era a voz de Deus, e se lascou. Você sabia que, de fato, a nossa mente ela é a nossa maior rival? Porque nós não escolhemos os tijolos que foram colocados nela, principalmente no começo da nossa vida. Algumas das barreiras que estão em nós, não fomos nós que colocamos, foram construídas em nós. Foram construídas pelos nossos pais, foram construídas pelos nossos avós, pela cultura. Foram construídas, estão aqui. É tão interessante quando você conversa com alguém de opinião diferente, porque todo mundo que tem uma opinião diferente jura que está certo. Você já viu que coisa interessante? Você conversa com alguém que diverge da sua opinião. A pessoa diverge da sua opinião com muita força. E para ela, ela jura que ela está certa. E você também. Ou seja, a nossa mente constrói muros, constrói realidades que a gente jura que elas são reais e únicas.
Nós temos na nossa mente estruturas que foram semeadas ao longo da nossa vida, coisas que foram plantadas ao longo da nossa história, e basicamente nós somos o resumo do que foi plantado na nossa história. Não sei se você observa, mas a gente é muito parecido com quem nos criou. Nossa maneira de falar é parecida, nossa maneira de agir é parecida. Aí existe uma pesquisa que diz que as mulheres normalmente buscam casar com homens parecidos com os seus pais. E homens casam com mulheres parecidas com as suas mães. Se você é mulher e fala mal da sua sogra, tome cuidado. Talvez você seja igual a ela. Só está no polo diferente da relação. Mas brincadeiras à parte, isso é o ser humano de verdade. Isso é o que nós somos. Mas esse é o problema. Se Deus é a novidade da nossa história, como a gente convive com essa novidade que liberta, sendo que toda a nossa história já está aprisionada por algo que foi semeado dentro de nós? Já parou para pensar que a maioria das coisas que nós somos bloqueados, não fomos nós que queríamos aquele sentimento? Eu vejo pelos meus filhos, tem coisas que nem a gente sabe onde que nasceu. Medos que não foi a gente que semeou, mas já está lá. Alguma coisa aconteceu que a gente não prestou atenção, um medo que se instalou e agora dominou. Eu nunca ensinei, por exemplo, a minha filha a ter medo de cachorro. E pode ser fofinho, ela morre de medo de cachorro. Alguma coisa aconteceu que eu não vi, alguma cena que ela assistiu que eu não sei, de um cachorro bravo que ela não quer tocar. E engraçado porque nós somos assim em todas as fases da nossa vida. Nossa identidade foi formada. Às vezes a gente demorou tempo para conhecer Jesus. Então basicamente quando Jesus chega na nossa vida, já existe uma estrutura pronta aqui dentro. Nosso pensamento já está formatado. Quantas pessoas que já têm um pensamento formado sobre tudo, acreditam saber sobre tudo? Aliás, esse é o pior tipo de pessoa para conversar. Você já conversou com gente que tem certeza sobre tudo? Não dá agonia, não dá? Você fala de qualquer coisa, irmão, ele é um especialista. E a opinião dele já está fechada. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando de opinião sobre algumas coisas. Algumas coisas que a gente não tolerava, de repente a gente tolera. Algumas coisas que a gente achava ridículo, de repente a gente está vivendo igual. Amém? A gente vai mudando. Só que essa renovação de cultura, ela é um esforço gigante da sociedade para nos mudar. Essa renovação de mentalidade, ela é gradativa. Se a gente observar ao longo do tempo, dentro de uma janela de 15 anos, coisas que para nós há 15 anos eram muito estranhas, hoje parecem comuns. Já observou? Eu não quero ser detalhista para não ser ofensivo, mas algumas coisas que antes a gente já não entendia bem ou não via, hoje a gente já aprendeu a ver e a gente já aprendeu a se acostumar. E o que é isso? O esforço do mundo de mudar a nossa cultura e roubar de fato a nossa identidade. E eu poderia dizer para você que isso é o maior perigo da nossa vida, porque nem todos tiveram o privilégio de nascer numa casa onde Jesus foi o centro da família. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui nasceram numa família onde Jesus foi o centro da sua casa? Levante a mão, dá uma olhada à sua volta. Quantos não tiveram esse privilégio? Levante a mão. Então, você percebe que a dificuldade ela é gigantesca, porque já tem muros em lugares que não deveriam, tem paredes aonde não deveriam, e eu aprendi da pior maneira, que é terrível reformar, melhor é construir do zero. Porque para reformar você precisa quebrar paredes, e a cada parede que você quebra é uma novidade que você descobre. Você olhou no projeto, não tinha viga naquela parede. Aí você começou a quebrar e de repente fez, mudou o barulho. Não dá mais para quebrar. Vai ter que mudar o projeto todo por causa de uma viga no lugar errado. Ou das duas uma. Ou vai ter que fazer um reforço de outra viga. Vai ter que mudar toda a estrutural da casa, correr risco. E aí na maioria das vezes, sabe o que a gente faz? Deixa. Adapta o projeto. E está cheio de gente adaptando uma vida com Deus baseado naquilo que já estava dentro de si e nunca vai viver o que Deus tem para si. Vai até um limite, aí para naquilo que já estava construído.
Vai até um lugar e aí para onde encontrou uma viga. Vai até um lugar e não vive o que Deus tem de fato. E essa parada que eu estou falando para você é a realidade do ser humano. Porque quando alguém nos incomoda, nos encoraja, normalmente a gente vai esbarrar numa viga. Normalmente a gente vai esbarrar num lugar onde a gente não consegue passar. Aonde já estava pronto, aonde já estava construído. Quantas coisas na nossa mente já nos cercearam de viver o que Deus tem, porque são verdades tão absolutas para nós, que a gente não consegue mais transpor aquele obstáculo. Quantos pensamentos de mal que nós temos, quantos problemas de identidade perdida que estão aqui dentro. Que daí não adianta a gente falar de uma vida extraordinária porque você já foi preparado para uma vida medíocre. Não adianta falar de um romper se você foi preparado para paralisar e ficar ali. Isso é a coisa mais comum do ser humano. Quando você olha para as pessoas, você conversando 30 minutos, você já sabe o limite dela onde está. Não precisa ir muito longe. Você começa a conversar e você já vai sentindo aonde estão as limitações. Você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. Quando você conversa com uma pessoa que fala mal de todo mundo, essa pessoa tem um problema. E você já sabe qual é. Qual é o problema dela? Inveja. Mas a inveja não é algo que ela quer, é algo que foi gerado dentro dela. Foi colocado dentro dela. Quando? Quando a mãe começou a falar que a amiga era melhor. Quando o pai começou a fazer comparação dentro de casa. Quando o amigo comparou ele um dia e ele trouxe aquilo para a cabeça dele. Então, tudo que cresce revela a fragilidade dele. Ele não consegue celebrar. Você entende? Já está lá dentro o bloqueio. Tem pessoas que conseguem celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas tem gente que passa mal quando Deus prospera alguém. Já está dentro dele aquilo. E isso é tão terrível, porque além de ele não conseguir celebrar o que Deus faz na vida do outro, ele nunca vai conseguir viver aquilo. Porque aquilo que a gente rechaça, a gente não vive. Agora a unção que a gente respeita, a gente atrai. Sabe de uma parada, irmão? Observa quem fala mal de gente que tem dinheiro. Nunca vai ser próspero. Nunca vai ter. Por quê? Porque o problema dele é aquilo. E normalmente aquilo que a gente mais ama é o que a gente menos tem. Porque tudo que a gente coloca como alguma coisa acima de Deus, ou a gente rechaça na vida do outro, normalmente é o que a gente não consegue experimentar. Sabe o que é isso? Mente, está aqui, ó. Não está aqui. Não está na nossa carne, no sentido, não é tangível. É pensamento dominando, governando a gente. A gente olha para as coisas e se ofende. A gente acha que não é para nós. Irmão, isso é uma parada terrível. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você não se sentir parte daquele lugar, você não desfruta. Você já foi num lugar onde você se sentiu inferior? Você já entrou num lugar onde todo mundo estava mais bem arrumado que você e você passou mal? Ficou com vontade de ir para casa? Sabe o que é isso? É só a mente. Às vezes as pessoas nem notaram a diferença. Mas como você criou essa narrativa na sua cabeça, você se sente mal e vai embora. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, a história dos espias. 12 homens são mandados para espiar a terra prometida. Todos eles tinham a mesma promessa. Todos eles tinham visto os mesmos milagres. Todos eles estavam junto com Moisés, vendo a nuvem de fumaça, a coluna de fogo, o mar se abrir. Os 12 foram. Os 12 olharam os mesmos inimigos. Os 12 olharam as mesmas terras. Só que 10 voltaram dizendo, a gente não consegue. 10 esqueceram da promessa e maximizaram o tamanho dos gigantes que moravam lá. Mas voltou 2 doidinhos, irmão. Voltou Josué e Caleb dizendo, nós vamos possuir essa terra. A gente vai entrar nessa terra e essa terra é nossa. Mas por que, Josué e Caleb? Porque nós temos uma palavra. Deus falou que vai dar pra gente. Então entenda, a maioria dos limites não estão à nossa volta, estão na nossa cabeça. Quantas vezes nós não oramos por milagres por conta dos limites que estão na nossa cabeça? Quantas coisas a gente não viveu porque a gente acha que não nos pertence? Quantas coisas a gente deixou de experimentar porque nos colocamos num lugar de inferioridade, aonde nesse lugar o inimigo consegue escravizar a nossa mente, a nossa família e não deixar a gente acessar aquilo que Deus tem para nós? Irmão, eu sou sincero para você. Eu vivo isso a cada dia. E a cada dia algum muro vai sendo derrubado na minha cabeça. A cada dia alguma coisa cai. Cada dia, porque não é uma coisa rápida. Tem coisas que eu nem sei que são bloqueios, que daqui a pouco eu vou ter que pedir para Jesus, pelo amor do Senhor mesmo,
Me ajuda, entra com a marreta. Porque o problema é saber orar sobre aquilo que a gente não consegue compreender. Porque veja, se eu não sei que isso é algo que não fui eu que plantei, vai ser difícil descobrir aonde bater para cair. Então eu preciso dizer: Jesus, entra na minha mente, renova, Senhor Jesus, tira isso que me paralisa, tira isso que me coloca medo. E aí que está, esse é o poder da palavra. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a cada dia uma barreira vai caindo, a cada dia um muro vai caindo na nossa cabeça. Por isso que se a tua mente mudar e foi renovado pelo Espírito Santo, coisas que você acreditava que não eram para você, um dia você vai acessar e vai parecer comum. Não, eu vou melhorar. Eu vou dar um exemplo. Irmão, quando você cresce num ambiente, e o ambiente te molda, é normal. Se você não nasceu num ambiente de prosperidade, a sua mentalidade, a princípio, deveria ser de prosperidade. Se você nasceu num ambiente narcisista, provavelmente você carregará traços de narcisismo em você. O ambiente molda. Não tem. O ambiente molda. Então, basicamente, estaríamos condenados pelo lugar aonde fomos gerados. Sorte de quem nasceu no lugar positivo, aonde Cristo era o centro, aonde havia a palavra de Deus, sorte deles. Mas a maioria de nós aqui não tivemos esse privilégio. Nossa fé não foi provocada na infância. Nossa realidade com Deus, ela foi limitada desde quando nós éramos pequenos. Então veja, nosso desafio vai ser maior. A reforma, ela é necessária na nossa mente. E aí, irmão, quando Cristo entra com as marretas da nossa vida, na nossa vida, irmão, aí eu vou te falar que a gente vai ficar assustado. Porque a gente descobre que era governado por pensamentos que eram mentira do inimigo. A gente descobre que algumas coisas que a gente acreditou a vida toda eram mentiras, grandes mentiras. E a gente só consegue saber se Cristo entrar na nossa vida de fato. Lembra da mensagem de intimidade? Pois é, quanto mais intimidade com Deus, mais essas vigas vão aparecendo na reforma. Mais coisas você vai descobrindo sobre você. E como eu disse, a cada dia uma viga nova. E eu escrevi um negócio aqui, e eu não queria deixar de ler. Enquanto eu estudava sobre essa mensagem, eu marquei: pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Grava isso. Pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Só que a boa notícia para você é que Cristo molda o nosso pensamento. Não, 2 amém, eu vou falar de novo. Cristo molda o nosso pensamento, nos apresenta o nosso destino e se assegura que tudo aquilo que Ele prometeu se torne de fato o testemunho da nossa vida. Então, por mais que a nossa mente acredite que tem poder sobre o destino, se Cristo moldar a nossa mente, até o nosso destino muda no final. As coisas são completamente transpassadas, porque coisas que pareciam grandes para você, de repente vão parecer pequenas. Coisas que pareciam impossíveis, de repente serão parte da sua rotina. Coisas que você achava intangível e que não dava nem para sonhar, de repente você vai estar vivendo como se fosse comum. Sabe o que é isso? Muros foram derrubados na sua mente. Muros foram derrubados. E a graça de tudo é, quanto mais muros derrubados, maior o nível do acesso que Deus vai colocando você. Porque você se permite ouvir coisas que não ouvia. Você se permite estar em lugares que você antes achava que não poderia estar. Você, de repente, está dentro da igreja. E você disse que nunca viria, mas você já está aqui. De repente um muro caiu. Você disse que nunca ia fazer um jejum. De repente você está jejuando. Aliás, você já disse tanta coisa sobre você que teve que engolir depois. Então agora, a compreensão ela é muito clara. Nós temos que ter uma urgência na nossa vida. E a urgência da nossa vida é, antes de pedirmos pelo destino, é pedir para que Deus molde a nossa mente para poder viver aquilo que Ele tem. É pedir para que Cristo destrua as muralhas que nós construímos na nossa mente. Muralhas que precisam ser quebradas de maneira intencional. Eu vou falar de coisas intencionais para você e eu termino. Quer ver uma coisa? Quantos aqui não receberam palavras de afirmação dos pais quando eram crianças? Levante a mão. Não receberam. Quantos não receberam? Boa. Você vai fazer diferente na sua casa. Porque veja, porque se você não percebe, o muro que está em você é o muro que vai estar no seu filho. E é tão absurdo que quando você quebra isso, automaticamente você já impediu que alguma coisa fosse construída no coração dos teus filhos.
As palavras que te faltam, faça com que sobrem na vida dos teus filhos. As limitações que colocaram nos teus sonhos, tira todas as limitações da vida dos teus filhos. Eu vou falar coisas que você vai entender. Quem aqui já disse para o seu filho: a gente não pode? Levante a mão. Se eu falar que você está dizendo errado a vida inteira, e se eu falar para você que você poderia dizer a mesma mensagem de uma maneira diferente? E se eu falasse para você que você poderia dizer: papai não quer, ao invés de a gente não pode? E se eu falar que você pode explicar que aquilo não é uma prioridade, mas que talvez um dia seja possível? Talvez a gente não perceba agora, mas cada não pode que a gente diz para os nossos filhos, são não podes que eles dirão para os nossos netos. Que cada lugar que a gente diz que é impossível para nós, será o lugar impossível para os nossos filhos. E essa é uma parada tão absurda, que a gente vai quebrando muros, e a gente vai destruindo os limites da geração seguinte. E quando eu digo, não são os limites que colocam eles em perigo, mas são os limites que paralisam a história deles. Talvez você não entende, mas coisas que demoraram anos para você, se você romper, os seus filhos demorarão meses, e vai parecer comum aquilo para você demorou para acontecer. Não, meu lindo, talvez eu preciso ir mais longe. A maioria levantou a mão dizendo que não teve a presença de Cristo dentro de casa. Um dia os teus filhos serão questionados e eles não poderão levantar as mãos, porque dentro da casa deles havia a presença de Deus, porque dentro da casa deles havia a glória de Deus, oração, milagre, eles viram acontecer. O muro que você derruba da cabeça dos teus filhos, você está libertando toda uma geração. Hoje eu entrei no elevador com a minha filha. Na verdade, agora, antes de chegar, antes de sair de casa, minha filha veio e falou: papai, estou cheirosa. E eu falei: nossa, que cheiro gostoso, filha. Que cheiro bom é esse? Ela falou: do banho. Eu falei: nossa, filha, que delícia. Ela falou: mas eu vou colocar o perfume. E ela saiu e colocou o perfume. E voltou: papai, cheira de novo. Eu falei: meu Deus, cheiro bom. Parece besteira, mas eu estou levantando a régua, irmão. Estou levantando a régua da minha casa. Não é qualquer doidinho que vai chegar e vai levar minha filha, não. Vai ter que estar num nível de afirmação, irmão. Vai ter que gavar tanto, vai ter que elogiar tanto para entrar no coraçãozinho dela. Sabe o que é isso, irmão? Eu coloquei um senso no coração dela de quão importante ela é, de quão amada ela é, de quão maravilhosa para a nossa família ela é. Irmão, quem se sente importante não tem relacionamento bandido. Vou melhorar. Talvez você só tenha relacionamento ruim porque você não foi valorizado quando era criança e não sabe o valor que você tem. Você aceita qualquer coisa porque não sabe qual é o teu valor. Entende? Um muro que colocaram dentro de você, que para você qualquer coisa serve, porque você não sabe quanto vale. Eu vou fazer os meus garotos dormir, e a nossa rotina é sempre a mesma: oração, aí eles oram, aí eles declaram: em paz me deito, logo pego no sono, porque Jesus está do nosso lado. Aí eu termino de orar e já começo a dizer: eu sou forte, corajoso, amado, escolhido, criativo. E eles vão declarando sobre o que eles são. Irmão, a cada declaração daquela, pequenos tijolos que foram colocados na escola caem. E essa é a questão, lindo. Só que aí eu preciso dizer para você de maneira sincera: para a gente que está velha é bem mais difícil, porque tem muita viga que precisa ser arrancada. Mas quanto antes você deixar Cristo entrar dentro de você e mudar aquilo que está aí, mais rápido você vai acessar a próxima estação de Deus para a sua vida. Eu olho para a Bíblia e eu vejo os espias voltando. Aí os 12 espias começam a dizer o que eles viram. E os 10 que trouxeram a má notícia fazem com que o povo inteiro chore a noite toda. É doido, né? Saber que a gente, com as nossas barreiras, tem o poder de influenciar a geração que não tem culpa de absolutamente nada. A gente, com os nossos muros, sem saber, está destruindo a probabilidade dos nossos filhos irem além da gente. A gente mata o sonho dos nossos filhos porque assassinaram os nossos. A gente rouba o futuro deles porque roubaram os nossos. Colocaram tantas coisas na nossa cabeça que a gente não consegue nem ser leve com quem deveria. Aliás, a gente é tão pesado com a gente mesmo. A gente se acha tão, pequeno para algumas coisas que a gente não acredita que não dá para acessar mesmo. E a gente já colocou aquela cadeia na nossa mente.
Então, lindo, só tem uma maneira disso mudar. É o que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Cristo entra, vai mudando a nossa compreensão sobre as coisas, e aí você vai identificando aonde estão as barreiras, e você não deixará elas de pé, nunca mais. Você achou o problema? Cura o problema. Você achou aonde está a barreira? Tira a barreira. Muda a maneira de falar, muda a maneira de agir. Se você é invejoso, para de ser invejoso, começa a celebrar o que Deus está fazendo, mesmo que seja contra a tua vontade. Se você só anda com gente que fala mal de todo mundo, sai desse rolê e vai para outro rolê. Procura crescer, procura mudar a mesa, procura sair desse lugar e deixa Deus construindo dentro de você uma nova estação. E aí, meu lindo, eu vou falar para você o que vai acontecer. No começo, quem veio antes não vai entender absolutamente nada das suas decisões, porque serão tão diferentes que vai criar um abismo. Vai criar um abismo, é comum. Só que quem aprende a dar o que não recebeu, descobriu o que de fato é a graça de Deus. Quem aprendeu a viver aquilo que não foi instruído, vai viver daquilo que foi construído a partir da graça de Cristo dentro de si. E aí o nível de compreensão é outra, o nível de gratidão é diferente, o nível de desfrute é outro. Mas a gente precisa ser intencional. Eu só queria que você entendesse essa única coisa hoje. Se a tua mente muda, tudo muda. Mas se você não for intencional, os muros permanecerão lá. Enquanto eu converso aqui, enquanto Deus vai falando com você, com toda certeza o Espírito Santo está indo exatamente lá na fonte do teu coração. Está indo exatamente aonde está a tua dor. Está indo exatamente aonde está o drama. Está exatamente lá, foi lá, pô, bateu no muro. E aí agora é você que vai ter que pegar a marreta e tirar. Eu vou contar uma pequena história. Quando eu era adolescente, eu descobri que existia um negócio chamado ar-condicionado. Lembra? Quem lembra? Levanta a mão. E um dia eu falei para o meu pai: pai, coloca um ar-condicionado no teu quarto para que a casa inteira gele. Porque a gente já aprende a sonhar com limite. Olha que coisa estranha. Como eu sabia que falar direto para colocar no meu quarto seria impossível, falei para o meu pai o quê? Coloca no teu quarto. E eu estava disposto a dormir na greta da porta para poder pegar aquele arzinho gelado. Você ri porque não é você, irmão. Essas histórias, elas compõem a nossa vida, elas nos libertam no futuro. Meu pai falou isso aqui para mim: a gente nunca vai ter. É estranho, não é? Ele poderia dizer outra coisa. Ele poderia dizer: olha, o pai não tem condição agora, na hora certa a gente vai ter. Talvez na próxima casa a gente coloca. Mas ele usou a palavra nunca. A palavra nunca, ela é uma sentença. E ela estava sobre mim. Então eu via as coisas na casa da minha mãe que faltava, e a minha mãe queria, e meu pai dizia não. Então nunca ficou pronta. Lembra, mãe? Nunca ficou pronto. O banheiro nunca ficou pronto. O ar-condicionado, quando teve, foi só num quarto. Mas aí, irmão, Jesus entrou no meio da história. Dá um amém aí, pelo amor de Deus, dá um amém. Fala amém. E quando Jesus entra na história, Jesus ele mostra aonde está os muros e as vigas. E aí é você que descobre, decide o que vai fazer com eles. E aí eu coloquei na minha cabeça: eu vou fazer tudo diferente do que eu vi. A casa do meu pai não ficou pronta nunca. Eu vou morar na kitnet. E a kitnet vai estar 100% pronta. Não vai ter nada para fazer. E essa é a parada que Deus se agrada da gente. Deus estava renovando a mente. Deus estava curando o meu coração. Deus estava salvando a vida dos meus filhos. Deus estava mudando a realidade da minha família. E era só um ar-condicionado. Parece besteira para alguém, mas eu me lembro que quando eu entrei na kitnet, a kitnet tinha 2 cômodos. O aluguel era R$370. E eu entrei na kitnet e falei para o seu Wilson, tem como colocar um ar-condicionado nessa parede? Ele olhou para mim como se dissesse: mas por quê? O aluguel vinha 370, a luz vinha 200. A conta nem fechava. Mas eu estava dando um recado para minha cabeça. Eu estava quebrando um padrão. A gente decorou a casinha inteira. O dinheiro era pouco. Eu me lembro que uma convidada deu R$500. A gente conseguiu fazer um colchão e um sofá com R$500.
O dia que eu cheguei lá e tinha um buraco na parede, eu falei: Jesus, agora só falta o ar-condicionado. Minha sogra nos ajudou com o ar-condicionado. E pode ser bobo para alguém, mas eu me lembro que eu fui dormir um dia antes lá. Minha lua de mel não foi nem com a Paula primeiro, foi com o ar-condicionado. Ô irmão, parecia a Europa. Sabe, eu entrei naquele lugar assim, eu não vi nada, eu fui lá no ar. Não tinha cama, eu deitei no chão, no colchão, no chão. Liguei o ar-condicionado, falei: irmão, parece bobo, mas eu estava declarando sobre o meu futuro. Tudo aquilo que disseram que era impossível vai se tornar possível na minha vez. Tudo aquilo que era nunca vai ser possível na minha vez, sabe? Irmão, eu chamava meus amigos da igreja, falava: vocês conhecem a Europa? Eles falavam: não. Eu falei: então bora lá, vocês vão conhecer a Suíça brasileira. Nós ligávamos o ar-condicionado antes de ir para o culto, o apartamento gelava inteiro. Aí as pessoas entravam e diziam: nossa, que frio, vou ficar gripado. Mas vai ficar gripado aqui. Imagina, irmão, que chique. Chegar no trabalho e dizer: nossa, fiquei resfriado porque o ar estava muito gelado. O quê? Chique demais. Cada muro que cai é a possibilidade de um campo ser percebido de longe. A cada barreira que cai, um horizonte vai ficando mais longe, mais amplo. Então entenda, eu estou falando de algo material, mas imagina isso nas nossas emoções. Meu filho nasceu, eu tratei de maneira diferente. Meu casamento já está diferente. A nossa vida vai mudando. Agora entenda que eu vou chegar num limite, mas os meus filhos já vão passar de longe do limite. Essa é a graça da metanoia, da que a gente chama de mudança de mente. A gente muda toda uma geração por deixar Cristo mudar a nossa mente de fato. Eu só falei de uma pequena área da vida, mas tem todas as outras áreas. E aí eu preciso dizer como essa parte dos espias acaba, e eu termino. Nunca entraram na terra prometida aqueles que falaram que era impossível. Apenas Josué e Caleb entraram. Pensamentos moldam destino mesmo. Quando você diz que não pode, você está declarando sobre tudo que não dá mesmo. Agora, quando você muda o argumento, você está dizendo para sua mente algo completamente diferente. Você está desconstruindo aquilo. Entendeu? Avisa o irmão do lado: Josué e Caleb entraram na terra prometida. Diga: você também vai entrar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Entra na nossa mente, Senhor. Renova o nosso entendimento. Muda as nossas perspectivas. Muda a nossa forma de ver o mundo, Jesus. Aonde há barreiras que foram construídas, quebra todas elas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coisas que para nós são impossíveis agora, nós declaramos que um dia serão a nossa realidade. Coisas que foram semeadas no nosso coração e criaram raízes, nós declaramos que serão arrancadas pela raiz de dentro de nós. Não haverá limites para o teu agir, não haverá limites para a tua vontade, não haverá limites para a transformação que o Senhor deseja na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Senhor, nos ensina a dar aquilo que nunca recebemos, nos ensina a plantar aquilo que nunca foi sequer semeado dentro de nós. Porque se o Senhor entrar na nossa mente, tudo vai mudar. Os muros serão derrubados, os horizontes serão aplainados, e aquilo que era impossível se tornará parte da nossa história. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão.
Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu sei que o tema não é tão simples como a gente gostaria, porque talvez essa seja uma das sensações mais complexas que a gente pode sentir. É quando nós olhamos para os lados, para a vida, e parece que todo mundo foi e a gente ficou. E não é por inveja daqueles que avançam, mas é porque talvez dentro de nós há uma crise. Será que Deus então não tem nada comigo? Será que Deus não tem um plano comigo? Porque fulano aconteceu, Beltrano aconteceu e eu ainda estou no mesmo lugar. Eu quero declarar que essa palavra vai colocar fogo nos seus olhos e você vai fazer uma descoberta nessa mensagem. E essa descoberta vai curar essa sensação dentro de você. Amém? Aleluia, amém. Olha, eu só tenho duas coisas para falar para você. A primeira é porque a gente ficou corajoso esse ano. Corajoso e talvez um pouco com fé, muita fé. Nós vamos chegar nas 20 milhões de pessoas dentro do nosso canal aqui do YouTube. Então, meu lindo, essa é a hora. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Você está aqui toda semana e não se inscreveu? Ó, o pessoal está clamando. Ativa o sininho, se inscreve. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. 2026 é o melhor ano da nossa vida. É o ano onde você terá Cristo como a sua prioridade. Então já se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. Curte o vídeo. Esse vídeo, quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom. E manda para mais gente. Compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, dos inimigos. Manda para todo mundo, coloca no Instagram, para geral. E por último, eu quero te fazer um convite. Deus está fazendo algo extraordinário. Enquanto você assiste essa mensagem, tem uma carreta, é isso mesmo, um palco sendo construído para uma cruzada evangelística que não vai parar no nosso Brasil. Você tem noção? E tudo isso através da nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador e em breve você pode ser um evangelista. Você tem noção? Então, meu lindo, se prepara, porque você não vai assistir, você vai participar. Amém? Vamos para a mensagem. Só para dar uma moral, nós estamos em Americana. Tem que respeitar. Olha, eu tenho uma palavra para você. E essa palavra, ela não é uma sensação, sabe, como eu posso explicar? Não é uma coisa que só você pensa. É uma coisa meio que coletiva. E não é só porque a gente se compara. É porque às vezes a gente se olha no espelho
E temos a nossa crise. Quem tem mais de 30 sabe. Amém. Quem tem mais de 30, levante a mão. Meu Deus. Saudade de quando eu pregava só para adolescente. Mas já passou a saudade. A gente que tem mais de 30 sabe que existem alguns marcos da nossa vida, que coisas comuns já precisam ter acontecido. Então em algum momento, inevitavelmente, vai parecer que você está atrasado. Em algum momento vai parecer que você não prosperou e todo mundo prosperou. Em algum momento vai parecer que todo mundo construiu família e você não construiu. Em algum momento vai aparecer que todo mundo está de férias e só você está trabalhando. Em algum momento vai parecer que todo mundo desfruta e só você que ainda está suando a camisa. E essa é a sensação, mas o pior de todos é quando essa sensação é apontada para um lugar onde a gente não consegue controlar. É quando você se sente isolado pela ausência de um propósito divino para você. Porque viver é bom, mas viver o propósito é extraordinário. Quando a gente vive o nosso propósito, a vida faz sentido, sabe? Só que a loucura é porque parece que alguns são tão rápidos, parece que outros são tão lentos. Parece que para alguns é piscar de olhos, e para a gente está olhando e está dizendo: o que aconteceu? E aí a questão é a sensação de invisibilidade. Todo mundo vem e vai embora, e a gente ainda nem veio direito. E aí é nesse ponto que eu quero te mostrar algo na Bíblia, e que vai ser algo que vai curar você para sempre. Eu vou falar de novo para ver se a reação é contagiante. Que vai curar você para sempre. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Diz a Bíblia: Natanael lhe disse: de onde você me conhece? Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu vi você lá. Não, peraí. Não, é que você precisa ver a cena. Você precisa ver a cena. Eu vou ler um pouquinho antes para você ver a cena comigo. Você promete que você vai, quando chegar aqui de novo, você vai dar um soco no irmão do lado para ele glorificar junto com você? Você promete? Porque, vamos de novo então. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontrar a Filipe. E lhe disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida. Jesus está encontrando os discípulos. Amém? Você está comigo? Vamos lá. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Amém? Filipe encontrou Natanael e lhe disse: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe encontrou Natanael. Natanael não estava procurando ninguém, Natanael estava vivendo. Aí Filipe encontrou ele e falou: Natanael, nós encontramos o Messias. Isso, me ajuda. Nós encontramos o Messias. O Natanael está assim, irmão, cara de glúteo. Natanael não está procurando nada. Sério? Aí calma que vai piorar. Aí Filipe encontrou Natanael e disse: olha, nós encontramos aquele que escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver alguma coisa finda, boa de Nazaré? Irmão, Natanael não tem expectativa nenhuma nesse encontro. Nenhuma, zero expectativa. Sabe você ir para um rolê aleatório da vida e não tem expectativa nenhuma, tanto faz, tanto fez, e ainda menospreza? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está entendendo? Veja, o que ele está fazendo? Ele
está vivendo, ele está sobrevivendo. Ele ainda não descobriu o propósito da vida dele, então ele não tem grandes expectativas acerca de nada. Ele está vivendo. Só que enquanto ele está vivendo, já descobriu o propósito e já está falando com ele: Filipe, olha, Natanael, encontramos. A gente encontrou. E o Natanael está: sério? Sério? Nossa, de Nazaré? Não, eu conheço a galera de Nazaré. Possível. E aí, calma, agora vai continuar, agora vai. Agora nós estamos chegando lá, prepara. E aí então Natanael lhe disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem e veja. Às vezes a gente só precisa de um Filipe que pega na nossa mão e fala: vem aqui ver. Vem ver, vem ver. Só que a parada é porque Natanael está chegando e Jesus já está olhando para ele aqui, ó. Você sabe quando você chega num lugar e tem alguém te olhando e você começa a fazer assim? Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael respondeu dizendo: de onde tu me conheces? Aí Jesus respondeu dizendo: antes que o Filipe fosse te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Era agora. Antes de o Filipe te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Não, você não me pegou, então eu vou traduzir. Antes de o homem te ver, eu já sabia quem você era. Antes de alguém te escolher, eu já havia escolhido você. Você não me achou, eu achei você. Você não veio atrás de mim, eu fui atrás de você. Você não tinha capacidade para me encontrar, e antes de me encontrar, eu já estava te acompanhando há muito tempo. Vai melhorar. Vai melhorar. Versículo seguinte, um versículo depois, Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: tudo isso porque eu disse que vi você debaixo da figueira, tu crê? Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus dele a brava e fez ele ver que o que ele experimentou não é nem o começo do que Jesus tinha para ele. Jesus estava dizendo: você está impressionado só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Se você crê, coisas maiores do que estas verás. Acabou. Tudo na nossa vida zera aqui. Lembre-se, você era invisível até descobrir esse texto. A partir do momento que você descobre esse texto, a primeira coisa que você entende é que você não está invisível. Jesus já sabe exatamente quem você é. Jesus já sabe exatamente o que você precisa. Jesus já sabe exatamente para onde vai te levar. Talvez não aconteceu ainda, mas a boa notícia é: Filipe está indo buscar você pela mão hoje. Não é possível que você não entendeu o ponto. Eu vou melhorar. O Filipe acabou de encontrar você e acabou de revelar aquilo que você precisava saber. Você se sentia sozinho? Você nunca teve. Você acreditava que não tinha propósito para você? Sempre teve. Você acreditava que ninguém te via? Ele já estava te vendo. Você acreditava que não havia nada para você te esperando? Já havia, e nada mudou. Só que agora vai começar. Você não tinha expectativa, você não tinha planos, mas ele encontrou. Bom, eu poderia continuar e parar aqui. Na verdade, poderia até parar aqui. O problema nosso é só um: é a gente lembrar quem somos. Por isso que o texto é tão poderoso. Se a gente lê de maneira superficial, a gente não consegue entender rapidamente do que se trata.
Porque primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa esse negócio de viu debaixo da figueira. Que isso? Como assim? Te vi debaixo da figueira? Porque a nossa cabeça tenta imaginar o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Veja, o ambiente da figueira, esse lugar de baixo, era um lugar de reflexão. Era um lugar alguém que ficava ali isolado, quieto, calado. Não havia conversa, não havia diálogo, não havia nenhum tipo de expectativa. Era só um lugar onde você ficava parado. Então, quando Jesus diz que viu ele debaixo da figueira, veja, ali não é a coisa mais importante, mas é importante por um motivo. Significa que Jesus acessou ele num lugar onde ninguém poderia acessá-lo, aonde os pensamentos dele não tinham voz, aonde ninguém de fato sabia quem ele era. Ali ele não é ninguém, ele veja, ele está calado, ele está quieto. E no lugar da invisibilidade, a Bíblia diz, ele viu ele. Só que aí Jesus está fazendo algo melhor e muito mais poderoso. Ele diz, eu vejo em você um verdadeiro israelita. Ele está dizendo, eu vejo em você o que você não enxerga em você. Eu vejo em você o que o teu espelho não conta para você. Eu sei coisas sobre você que você nem sabe. Jesus está fazendo um paralelo lá com Jacó. Jesus está voltando no Velho Testamento e apresentando uma realidade para ele. Está provando a identidade, está mostrando o cuidado, o favor, e está tirando o peso de qualquer culpa futura. Eu sei quem você é. Não é só porque eu vi debaixo da figueira, mas é porque eu sei de você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Eu não sei de você agora, eu sei das gerações que vieram antes, e eu já sei das gerações que virão após você. Sabe qual é a loucura de tudo isso? É porque a nossa crise maior é a ausência de propósito. Porque nós estamos apenas vivendo, e quem apenas vive, sobrevive, de fato não desfruta daquilo que Deus tem. Eu compreendo que isso é uma máxima de muita gente, que está vivendo a vida inteira, prospera, casa, mas ainda assim se sente atrasado. Sabe, seja coerente de verdade. Se você pudesse hoje tomar uma decisão sobre a sua vida, e a pergunta fosse, se essa é a única vida que você pode viver, essa é a vida que você quer para sempre? Talvez você já esteja ganhando dinheiro, talvez você já esteja no olhar social bem, mas a pergunta é, essa é a vida que você quer para sempre? A maioria de nós responderia não. E sabe por quê? Porque nós ainda não encontramos o propósito naquilo que estamos fazendo. Porque nós ainda não descobrimos de fato quem somos. Por isso a importância de Cristo na nossa vida. Enquanto Filipe não busca Natanael, Natanael está vivendo à toa. Natanael está vivendo os seus momentos da vida. Só que quando chega Jesus na vida dele, ele vai descobrir que há algo além do que ele havia planejado. Há algo além do que ele havia, preparado. Só que aí a questão que muda o jogo não foi Filipe que te encontrou. Eu te vi antes do Filipe te trazer aqui. Sabe qual é a nossa realidade? Às vezes nós acreditamos que o nosso propósito será através de homens. A gente acredita que serão pessoas que ativarão o nosso propósito. Não, lindos. Eles até podem ser instrumentos, mas antes de um homem chegar, foi Jesus que nos encontrou. Antes de um homem chegar, foi Ele que nos achou. Antes de qualquer coisa, de qualquer porta se abrir, foi Ele que estava lá no começo. Você entende isso? Agora, compreenda comigo, que quando a gente entende que somos vistos pelo Senhor, que Ele já sabe quem somos, então já precisamos tirar algo da nossa vida. Quem foi encontrado pelo Senhor será achado pelo seu propósito também.
Então nós não estamos atrasados. Eu vou melhorar isso para você. Veja, a gente ouve e fala: Deus não está atrasado. A gente declara isso: Deus não está atrasado. Mas hoje eu quero dar uma outra palavra para você. Você também não está atrasado. Você não ficou para trás. Você não foi esquecido. Você não foi, não se tornou invisível. Não. Deus já viu você. Deus já escolheu você, e o plano de Deus é perfeito e é muito melhor do que você pode imaginar. Então, ao invés de tentar encontrar justificativas para dizer por que para trás ficou, busque a presença dele, porque aquele que te viu primeiro vai te colocar no caminho perfeito para a glória dele. Aquele que te viu primeiro, aquele que te encontrou aonde ninguém te achou, aquele que te viu aonde ninguém te viu, nele repousa o seu propósito e a sua esperança. Ei, lindo, você não está atrasado. Talvez você só está longe dele. Talvez você só está longe da presença dele. Mas na presença dele, o que era distante ficará perto. O que era impossível se tornará possível. O que era sonho será o seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha, eu preciso lembrar de algo aqui. Uma das coisas que muda toda a nossa vida é quando descobrimos que fomos achados por Jesus. Isso aqui cura qualquer ferida dentro de nós, porque toda a sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que está no centro da vontade de Deus e que no tempo dele tudo que é perfeito e agradável acontece. A sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que nós não estamos no controle da nossa vida, mas que o Senhor está controlando todas as coisas. Ei, a sensação de que todo mundo foi e a gente ficou acaba quando a gente descobre que o que Deus tem para nós é diferente. E porque ser diferente nesse caso é ser específico para o plano de Deus para a sua vida. Pode não ter acontecido ainda, mas acontecerá no tempo certo. E será muito melhor do que o que você planejou. Porque mesmo quando você não estava procurando por isso, Ele já havia encontrado você. Você entende? Filipe chamou Natanael, mas Natanael já tinha sido visto por Jesus antes de ser chamado por Filipe. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Eu voltei para Jesus dia 23 de abril de 2009. Mas antes do dia 23 de abril de 2009, Jesus já sabia exatamente onde eu estava. Jesus já sabia exatamente o que eu estava vivendo, já sabia exatamente aquilo que eu precisava. E o que mudou a minha vida foi eu estar na hora certa, no lugar certo, na presença dEle. Ainda não, agora vai. Você só vai descobrir de fato tudo o que tem para viver quando estiver perto dEle. Debaixo da figueira só Ele te vê. Na presença dEle todos verão. Na presença dEle você vai entender. Na presença dEle você vai descobrir. E mesmo que a sua expectativa estava baixa, na expectativa não estava tão alta, tão elevada sobre a sua vida, na presença dEle você vai descobrir que é só o começo. E se você creu por isso, pode ter certeza que tem coisas ainda maiores para serem vividas. E tem coisas ainda maiores para Ele fazer. E tem coisas ainda mais incríveis para Ele fazer na nossa vida. Olha, eu vou te falar uma coisa que para mim é visual isso. O Natanael deve ter chegado com cara de glúteo na presença dele. É inegável isso para mim. Filipe, eu não consigo imaginar outra coisa. Ele tinha um preconceito de Nazaré, pode vir algo bom.
Eu anotei aqui, isso aqui, eu anotei, porque eu fiquei pensando, a cara dele, eu criei a cronologia dos fatores, dos fatos. Eu pensei o seguinte: tá debaixo da figueira, ele tá cabisbaixo, tá assim, tamo aí. Tá esperando nada, irmão, tá vivendo. Mais um ano, mais um ano, entendeu? Aí de repente chega um doidinho e diz: Filipe, Natanael do céu. Filipe falou: o que foi, rapaz? Sabe daquele que Moisés falou na lei? Nós achamos ele. Aí Natanael faz: sério? Natanael falou: sério? Qual é o nome dele? Jesus Cristo from Nazaré. Irmão, muito bom. Aí, Nazaré? Vocês estão viajando. Nazaré? Capaz. Aí, irmão, você entende que tudo leva a crer que a expectativa dele está super baixa, até chegar na frente de Jesus. Não pegou, eu vou melhorar. A sua expectativa é baixa, os seus sonhos são pequenos, sua realidade é limitada, até você chegar na presença de Jesus. Vou melhorar. Você parece atrasado, invisível e que perdeu o timing de viver, até chegar na presença de Jesus. Seu caminho era curto e previsível, até chegar na presença de Jesus. Quando você chega na presença dele, você descobre que antes de o encontrá-lo, ele já havia te achado. Antes de você amá-lo, ele já amava você. Antes de você escolher ele, ele já havia escolhido você. E aquilo que para você parecia ser a vida para sempre, não era nem perto daquilo que ele tem para você. Mas lembre-se, não começou debaixo da figueira. Para você não, para ele sim, mas para você começa agora, na presença dele, na frente dele. O olhar muda, a expectativa vai para outro lugar. Por uma pequena palavra de alguém que foi lembrado do que era, reconheceu ele como Rabi e se tornou discípulo de Jesus. E eu queria só que você soubesse, Natanael está lá no final junto com Jesus. Natanael não tinha noção do que iria viver. Natanael não tinha sombra de dúvida depois daquilo que poderia experimentar. Natanael não é uma figura importante nos milagres. Você não vê nenhum milagre com Natanael aparecendo, pelo menos ninguém contou. Mas quando você chega no final da história, Natanael está lá junto com Jesus, provavelmente dizendo: não imaginava que ia viver nem perto disso. Não precisa nem ter um milagre com meu nome, só o fato de eu ter andado com ele, visto ele, caminhado perto dele, valeu a pena. Ô Natanael, antes de você me encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Sabe, eu entendi algo e escrevi para não esquecer. Isso aqui eu preciso ler. Antes de Jesus chegar, a gente chama algumas coisas pelas palavras erradas. Você promete que você vai guardar isso no seu coração e nunca mais vai esquecer? Antes de Jesus chegar na nossa vida, nós chamamos as coisas certas pelas palavras erradas. A gente chama de atraso o que Deus chama de tempo perfeito. A gente chama de silêncio o que Deus chama de trabalhar no lugar aonde ninguém consegue atrapalhar. A gente chama de abandono de frustração, de menosprezo,
aquilo que Jesus vai chamar de o processo perfeito que nos levará para o centro da vontade dEle. E nesse lugar ouviremos a mesma coisa que Natanael ouviu. Se você se impressionou só por causa disso, saiba que se você crer, eu vou fazer coisas maiores do que estas. A loucura de tudo é imaginar que no dia que Jesus salvou a minha vida, eu imaginei que Ele estava resolvendo só um problema. No dia que Jesus me respondeu, eu imaginei que Ele estava apenas me respondendo. E essa é a graça do amor de Jesus quando nos encontra. Porque aquilo que para nós era o fim da linha, era só o começo daquilo que Ele iria fazer em toda a nossa história. E sabe o que eu entendo a cada estação que passa? Por mais incrível que ela seja, a gente sempre vai dizer: é só o começo. Você quer receber uma palavra? Pode. 2026 acabou de começar. (2026) 2026 acabou de começar. E eu quero... Não, segura. 2026 acabou de começar. E a boa notícia é que logo no começo Jesus te achou. Te viu aonde ninguém viu. Sabe exatamente o que você sente, o que você pensa. E tem planos extraordinários para a sua vida. São maiores, melhores e mais incríveis do que tudo que você planejou até agora. E a boa notícia é que esse é o ano aonde você vai viver testemunhos extraordinários. Mas a notícia ainda melhor é que vai descobrir logo é que é só o começo. Ele viu aonde ninguém viu. Ele te achou aonde ninguém achou. E aí a gente entra num lugar aonde somos surpreendidos por Deus. Minutos atrás achávamos que estávamos atrasados. Minutos depois vai parecer que está tudo rápido demais e até perigoso. E é isso que Jesus faz. No começo do texto, no começo do texto, Natanael está debaixo de uma figueira pensativo. Alguns versículos depois ele está vendo Jesus mudar o mundo e se tornou parte da maior obra da história que a humanidade conheceu. Talvez você não sabe, mas o Evangelho chegou por causa desses homens que não deixaram a mensagem acabar, que não deixaram a história ser apagada, sobreviveram e resistiram a tudo, porque entenderam que esse era o propósito da vida deles. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse ano você vai descobrir o propósito da sua vida, que essa é a estação aonde coisas que não faziam sentido farão sentido para você. Que talvez aquela sensação de atraso que lhe dominava, de ausência de um motivo para acordar e dormir, sabe, isso tudo vai desaparecer, porque o seu propósito será claro como a luz do dia. E aquilo que para você não tinha sentido nenhum, agora vai ter. Porque se tem uma coisa boa na nossa vida é saber o propósito pelo qual nascemos. E sabe, nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. E quando nós estamos na engrenagem certa, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, o que parecia longe vai ficar perto. O que era impossível se tornará possível. E os testemunhos que pareciam distantes serão parte da nossa história. Em nome de Jesus.
Eu quero que você pegue essa palavra e ore para que Deus coloque uma pessoa no teu coração. Uma pessoa. Eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém. Eu quero que você entenda que a figura do Felipe é a figura do evangelista, é aquele que conta a boa notícia. Escute bem, eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém hoje. Você vai pedir a Deus um nome e você vai chamar essa pessoa e vai dizer: encontramos a razão para viver e existir. E ele tem nome, e o nome dele é Jesus. Você vai apresentar a essa pessoa, e aquilo que talvez demorou anos para acontecer, por causa de uma notícia, vai destravar um destino inteiro e para sempre. E você será parte dessa história. Faltava um propósito? Você acabou de descobrir o primeiro: fazer o nome de Jesus conhecido por toda a terra. Amém e amém. Glória a Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: Oi Deus, sou eu de novo e eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play. Oi Deus, Sou Eu de Novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, Sou Eu de Novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não se esqueça, Ele está te esperando. Primeiro Reis, capítulo 19, verso de número 21. E a gente vai começar na palavra. Aleluia. Diz a Bíblia: e ele retornou novamente e tomou uma junta de bois e a matou. Ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, deu ao povo e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele. Amém? Amém? Eu sei que é ousadia da minha parte achar que a gente vai isolar um versículo e vai tirar uma mensagem inteira. Mas eu quero usar a história do versículo para a gente construir aquilo que Deus tem para nós. Há alguns minutos atrás você recebeu uma palavra profética. Qual é a palavra profética que você recebeu? 2026 será o melhor ano da nossa vida. Amém? Agora, eu quero que você compreenda que quando nós recebemos uma palavra, é como se uma porta se abrisse. É como se um caminho e um horizonte fosse descortinado. E o que nós vamos fazer vai determinar de fato se teremos um testemunho ou um lamento no final. Eu estou dentro de uma história no texto que lemos, de dois grandes homens de Deus, Elias e Eliseu. Quantos aqui conhecem a história de Elias? Levante a mão. Poucas pessoas. Quantos conhecem a história de Eliseu? Levante a mão. Bom, até menos. Então deixa eu refrescar a sua memória, ou talvez contar de uma maneira resumida pela primeira vez.
Elias era um grande homem de Deus, um profeta. O profeta é aquele que fala da parte de Deus para o povo. Só que Elias não era um profeta comum. Através de Elias, Deus realizou maravilhas, sinais poderosos, como por exemplo, um dia Elias orou para que na terra aonde eles habitavam parassem de chover para que um reinado fosse constrangido. E a Bíblia diz que não choveu naquele lugar. Até o dia que Elias orou novamente, e então choveu naquela terra. Através dele desceu fogo no Monte Carmelo. Através dele profetas de Baal foram mortos ao fio da espada dele. E quando a gente olha toda a ascensão da história de Elias, o que a gente vai compreender é que Elias estava no auge da sua vida espiritual e ministerial. Só que no auge ele cansa. E ele cansa porque a expectativa dele não é atingida. Quando ele vê Deus fazendo aquelas maravilhas, aqueles sinais, ele começa a acreditar que o povo então arrependerá dos seus maus caminhos. Só que o povo não se arrepende. Então ele entra numa crise profunda, porque Deus está fazendo e o povo não está mudando o coração. Deus está agindo e o povo não está mudando nada. Então ele entra em crise, e nessa crise, no meio dela, ele recebe um bilhete de uma mulher chamada Jezabel. E nesse bilhete havia uma ameaça, aonde em 24 horas ele seria assassinado. Esse homem, que matou centenas de profetas de Baal, um bilhete de uma mulher bota ele numa crise terrível. Lembre-se de uma coisa importante: a vida não cansa só quando você está fracassado ou lá embaixo. A vida também cansa quando você está vivendo na crista da onda com muita responsabilidade. A vida cansa nos extremos, e lá ele também cansou. E o problema de quando nós estamos cansados é porque desafios pequenos parecem grandes, gatinhos parecem leões. Então um homem que venceu 300 profetas de Baal, uma mulher conseguiu colocar ele a perder todas as suas emoções. Então a Bíblia diz que ele corre para dentro de uma caverna, ele se esconde dentro de uma caverna, e naquele lugar ele deseja a própria morte. E eu queria te dizer algo importante, não é ainda sobre o fio daquilo que é a meada da noite, mas entenda bem, tome cuidado, para que no dia que você está cansado, você não amaldiçoar aquilo que foi você que pediu para Deus para viver. Eu vou falar de novo. Toma cuidado para não reclamar daquilo que você queria viver e Deus deixou você viver. Porque talvez exista alguém orando para viver algo parecido e Deus vai demover você. Avisa o irmão que está reclamando da empresa final do ano. Diga: toma cuidado, o RH está cheio de currículo. Amém. Que clima gostoso. É interessante porque alguns joelhos se dobraram durante muito tempo e hoje estão vivendo o fruto dos seus joelhos dobrados e têm coragem de reclamar. Então toma cuidado, porque a Bíblia diz que Elias reclamou uma vez, e no dia que ele saiu da caverna, a carta de aposentadoria estava esperando por ele. Deus não tirou nada do legado dele, mas no dia que ele saiu daquela caverna, que Deus o chamou para fora, Deus disse: agora Elias, vá até Safate. E o filho dele se chama Eliseu, e ele será o próximo profeta de Israel. Você entende? Não é sobre uma ameaça, é só sobre uma lógica que nós, quando pedimos algo para o Senhor, precisamos ter o temor, para que no dia que a gente esteja vivendo, a gente não reclame a ponto de talvez perder para saber o quanto valia aquilo que pedimos a Deus. Amém. Avisa para o irmão do lado: já já o clima vai ficar pior. Avisa. Porque veja, algumas coisas são importantes a gente ouvir. Então agora vamos continuar. Então agora Elias, que era o grande homem de Deus, e ainda é, porque nada mudou, mas agora não será mais ele o porta-voz. O profeta está arando a terra. O próximo profeta está cuidando da terra. Eu quero que você preste atenção nisso. Um profeta está reclamando dentro de uma caverna, desejando tirar a sua própria vida. O outro profeta, o próximo, está arando a terra. Eu vou te ajudar a entender melhor isso daqui a pouco. Um está dizendo: Deus, chega, cansei. Deus manda 2 seres de branco. 2 seres entram, alimentam, e uma voz chama ele: Elias, sai para fora. E o próximo profeta está arando a terra.
Não, eu quero que você melhore. O próximo profeta não está profetizando ainda. O próximo profeta ainda está arando a terra. O milagre já aconteceu, mas a notícia ainda não chegou para ele. A porta já se abriu, mas ele ainda não sabe que a vida dele vai mudar. A vida dele já foi apontada, mas ele ainda está arando a terra. Ele ainda está no mesmo lugar, mas lá dentro da caverna de Elias, o futuro dele já foi mudado. Eu tenho uma palavra para você. Lá no céu, o nosso futuro já foi transformado, mudado. A nossa história já foi mudada. Mas a notícia ainda não chegou, mas ela vai chegar. Amém. Vamos, não posso ficar empolgado. Senão vai demorar para acabar. Continuamos. Elias alimenta para caminhar 40 dias. E ele chega na frente de um garoto chamado Eliseu. Minha cabeça é um pouco mais infantil, talvez, do que de alguns da rua, a maioria. Eu começo a imaginar o Eliseu olhando por Elias vindo. Bispo Júlio imagina. O Elias não é um homem comum. Elias é um profeta famoso, renomado. Eliseu já deve ter arrepiado de cima e embaixo. E o Eliseu está vindo. E o Eliseu não está mudando de lado. O Eliseu está vindo na direção dele e não para. E o Eliseu está aqui. Oh my God. O que vai rolar aqui? E aí Elias vem. Elias não fala muita coisa. Elias só pega o manto e já joga sobre ele. Só que o manto era um símbolo de autoridade, era algo muito maior do que simplesmente um manto. Era um ministério de autoridade profética sendo passada. Só que então agora, entenda, uma porta se abriu, um caminho novo está sendo preparado, uma chance extraordinária se abriu sobre a vida de Eliseu. A palavra profética está liberada. Agora o que ele vai fazer vai definir se ele será o profeta ou se ele vai continuar arando a terra por mais um ano. Só que Eliseu era de Suzano. Eliseu era desconfiado. Eliseu não entra em qualquer porta que Deus abre sem fazer 1 milhão de perguntas. Eliseu não acredita em qualquer palavra. Eliseu não vai em qualquer... Não, Eliseu era de Suzano. Eliseu recebeu o manto e foi até Elias e disse: calma lá, Elias. Precisamos acertar os termos. Eu preciso saber como isso vai funcionar. Qual é o salário? Tem 13º? Tem férias? Tem VR? Para quem não sabe o que é VR, muita gente rica reunida, deixa eu explicar. VR é a abreviação de Vale Refeição. É um cartão que você recebe na empresa e vai no mercado. E quando passa, você diz: oh glória, aleluia, entendeu? Amém? Se tem alguém muito rico perto de você, diga: isso é VR para ele. Então tem VR, amém? Então entenda, Eliseu era de Suzano. Eliseu falou: como vai funcionar? Quanto tempo? Eu vou poder voltar para casa? Tem férias, 13º, tem vale alimentação. Quando você sair na foto, eu saio junto. Eu já posso mudar o status do meu Instagram para assistente de profeta, ou já posso colocar como profeta direto. Como é o lance? Eu já posso me autoproclamar profeta. Como que vai rolar? Só que aí que tá, meu lindo, esse é o problema. Quando Deus abre a porta, ao invés da gente entrar por ela, a gente fica na quina dela fazendo pergunta: e aí? Será que vai mesmo? Só que Eliseu era da safra de 90 para cima. Estou tentando pegar os jovens aqui para ver se eles se animam mais. Irmão, tá bom, era de 80 para cima então. Calma, Eliseu não fez um tipo de pergunta. Eliseu só foi e falou assim: eu vou dar tchau para os meus pais. Irmão, ele estava dizendo em outras palavras o que? Aceito. Pronto, eu só vou dar tchau para os meus pais. E o que Elias diz é interessante. Ele diz: o que eu tenho com você? Em outras palavras, ele está dizendo: enquanto você não se despede de lá, eu não posso fazer nada por você. Vaza daqui. E agora eu preciso te dizer uma coisa importante e difícil de se viver. As coisas boas não começam no sim, começam no tchau. Eu preciso de 2 irmãos cheios do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer agora. As coisas extraordinárias da vida não começam no oi, começam no adeus. Peraí, quem é casado que levante a mão?
Era para ter festa agora, sim. Não era para só uma pessoa celebrou. Quem é solteiro, levante a mão. Você vê que tem um desespero no fundo. Tem um... Brincadeira. Irmão, vou dar uma chance para quem é casado. Quem é casado, levante a mão. Que delícia. Irmão, quem é casado e casou na igreja, lembra de um texto bíblico. O casamento não começa no beijo. O casamento não começa na lua de mel. O casamento começa: e deixará pai e mãe, e unir-se-á ao seu cônjuge. A coisa mais importante que é a família não começa no altar. Começa dentro de casa dizendo: tchau pai, tchau mãe, essa vida nunca mais será a minha vida. Sabe o que eu quero que você entenda? Que tudo aquilo que Deus vai fazer de novo só começa depois que eu me despeço daquilo que tinha antes de ele chegar na história. Eu vou melhorar. Eu vou tentar melhorar. Todos os homens que levam as mães ou os pais para o casamento condenam o seu casamento a ser uma repetição da história anterior. Mulheres, a mesma coisa. Se você quer viver algo novo, deixar é o primeiro passo. Quando você olha na Bíblia, todas as vezes que Deus foi fazer algo muito grande na vida de um povo ou de alguém, começou no deixar. Por exemplo, quando Deus foi tirar o povo do Egito, da escravidão, a Bíblia diz que Deus mandou o povo pelo lugar mais longe. Imagina, 10 pragas foram enviadas sobre o Egito para que Faraó deixasse o povo ir embora. E no dia que Deus então alcança o êxodo para o seu próprio povo, ao invés de mandar pelo caminho mais rápido, escolheu o caminho mais longe. E a pergunta é: por quê? Simples, a resposta está no texto. Para que o povo não pudesse olhar para trás e desejasse voltar para o Egito. Sabe o que é interessante? Desde sempre Deus sabe que o nosso ponto fraco não é o futuro, é o nosso passado. Desde sempre Deus entendeu que o nosso coração tem vínculos com o passado que são difíceis de tirar. E é por causa dessa dificuldade que nós temos que o futuro cada vez fica mais longe. Eu vou continuar. Deus mandou o povo pelo caminho mais longe. Você pode falar com a boquinha linda que Jesus te deu? Deus mandou o povo pelo caminho mais... E por quê? Para que o povo não pudesse olhar para trás e se arrepender olhando a guerra do Egito. Só que aí a Bíblia continua. Ô Bispo Júlio, eu sou muito cabeçudo e o senhor talvez depois lá no gabinete vai me ensinar melhor essa parte. Porque Deus mandou pelo caminho mais longe, a resposta está no texto. Mas por que pelo caminho que tinha o mar na frente? Irmão, eu sou uma pessoa minimamente inteligente. E se eu quero ajudar alguém, eu não mando para um beco sem saída. Eu mando para um lugar onde dá para passar. Só que aí o que eu quero que você entenda: quando nós começamos a viver a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente encontra é um lugar que não dá para passar sem Ele intervir. Eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu prometo, agora vai. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as nossas palavras começam a mudar. Aquilo que você chama de beco sem saída, Deus chama de milagre poderoso para mudar a nossa história e nos ajudar a virar uma página que a gente não consegue sozinho. Vai melhorar, eu prometo, agora vai. O povo está chegando na frente do mar, aleluia. Tem um mar na frente. Só que a Bíblia dá um detalhe. Lá no Egito, Deus foi no coração de Faraó. O que vai ficar mais difícil de entender. Olha só, Deus se esforça para Faraó libertar. E quando o Faraó liberta, Deus manda pelo caminho onde tem um mar na frente. E agora, vai no coração de Faraó e diz: não deixa eles ir não. Pega eles ir de novo. Irmão, quando eu entendi que foi Deus que mandou, aí eu fiquei perdido. Falei, não estou entendendo mais nada, irmão. Tem alguns dias da nossa vida com Deus que a gente olha e diz: eu não estou entendendo mais nada. Eu não sei mais nada, não entendo mais nada. Eu não sei o que Deus quer mais. Eu já estou mais perdido que segue um tiroteio. Eu estou perdido, não sei o que Deus quer mais. Porque Deus libertou, mandou pela frente que tem um mar. E agora Deus mandou o passado vir atrás. Alguma coisa Ele tem. Fala para o irmão do lado: Deus tem um plano. Fala, você não entende, mas Deus tem um plano. Você não entende, mas Deus tem um plano. Você não sabe, mas Deus tem um plano.
E aí a Bíblia diz que eles estão na frente do mar, tudo reclamando, dizendo: Moisés, vamos morrer. E o último da fila lá de trás olhou e falou: agora nós vamos morrer mesmo. Porque o exército de Faraó está vindo atrás. Eu estou resumindo a história. E a Bíblia diz que Moisés levantou o cajado, e a Bíblia vai dizer que o mar se abriu. Irmão, eu estou resumindo, mas você podia ter ficado mais feliz nessa parte. Veja, o mar estava fechado, mas agora o mar está aberto. Era beco sem saída até 2 minutos atrás. Agora é o mar aberto na frente do povo de Deus. Não, eu entendo vocês estão pensando no Egito. O mar abriu, mas o Egito está vindo atrás. Irmão, o povo correndo na frente do mar. Corre, negada! E o pau torando, e os exércitos de Faraó vindo atrás. Me empolguei, desculpa. Irmão, é que imagina, irmão, você está indo de boa, o mar aberto aqui, Baby Shark de um lado, top. E você, irmão, aí de repente você fala assim: irmão, eles vão pegar nós. Irmão, quando todo mundo atravessou, eu só passo uma coisa na minha cabeça: o povo gritando: fecha, Moisés, fecha logo, Moisés, pelo amor de Deus, fecha. Porque do outro lado o Egito olhou e falou assim: eu acho que nós vamos também. É que o passado, quando vê você indo na direção que Deus quer para você, na cabeça dele, ele tem o acesso que você tem. Só que quando Deus está te chamando para a nova estação, ele não está só chamando você, ele está ordenando o seu passado para que fique. Ou se ele tentar te alcançar, ele vai paralisar todas as coisas. Fala para quem está perto de você: o mar era um plano. Quando todo o exército de Faraó entrou no meio do mar, eu posso lembrar você de uma palavra. Moisés diz ao povo: os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Não, vamos de novo. Os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem. O mar está se fechando. Morreu todos os inimigos do povo de Deus. Obrigado, irmã, pelo apoio. Só a senhora, ninguém mais. Todos os inimigos foram mortos. O mar se fechou. Só que o mesmo mar que se fechou para o Egito, se fechou para Israel. Não, peraí. Não é possível que só eu estou com vontade de voltar para o Egito agora que não tem mais nenhum inimigo lá. Irmão, se Deus destrói o povo do Egito, os inimigos do Egito, num campo aberto, o povo voltava para o Egito depois. Então o mar não era só para o povo passar, o mar era para o povo nunca mais voltar. Você vai dar glória a Deus daqui uns 3 minutos e 26 segundos, mais ou menos. Porque eu fiquei em crise. Falei: o quê? Se Deus sabe que o povo é doido para voltar, se Ele não manda pelo mar, o povo volta. E aí eu dei um Google. Quantos dias até a terra prometida depois do mar? 11 dias. 40 anos para quem desobedece. 11 dias até a terra prometida. O que é a terra prometida? Canaã. A terra que emana leite e mel. Fala para o irmão: eu quero esse lance aí, eu quero. Vamos de novo. 11 dias até a terra que emana leite e mel. Eu quero. Para voltar para o Egito, 22 dias. Ia ter que ir pelo Golfo de Suez para cortar o mar lá por cima. Então o óbvio ficou longe e o extraordinário ficou perto. Já era para glorificar agora, era essa hora aqui. Vocês não pegaram, entendi. Não, é que ainda tem gente pensando: mas o Egito era maneiro. Não, irmão, peraí, você não entendeu. Deus é tão inteligente que deixou o extraordinário muito perto e deixou o óbvio longe demais para poder voltar. Não, você não entendeu. Eu vou melhorar. Eu vou trocar as palavras para ver se você entende. O possível ficou longe
e o impossível ficou perto. Eu preciso continuar a pregar, porque enquanto eu estava aqui abrindo o mar, fechando o mar, o povo passando, o povo voltando, lá na casa de Eliseu está contando a notícia para os pais. Pai, mãe, eu estou indo embora. O profeta Elias me encontrou. Ele me deu o manto dele. Então agora eu não sou mais um agricultor. Eu não vou cuidar mais das terras. Deixa eu te dar um detalhe importante. No começo do texto, no verso 19, a Bíblia vai dizer que Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Quantas juntas de bois? Cada junta de boi, 2 animais. Isso é bom de conta? Vamos testar. Quantas juntas de bois? Quantos animais? Elias encontra Eliseu, lança o manto, ele volta para casa, se despede dos pais, quebra o vínculo com a vida antiga. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai e pega uma junta de bois e queima. Quantos animais Eliseu tem agora? Não é possível que vocês erraram essa. Eu fiquei preocupado agora, de verdade. Vamos de novo, agora vai. Eliseu tem 12 juntas de bois. Cada junta, somando tudo, Eliseu queimou uma junta de bois. Quantos animais Eliseu tem agora? O sangue de Jesus tem poder. Supletivo, supletivo, supletivo. Não, irmão. Ai, não é possível. Vamos para Votuporanga logo? Irmão, estou preocupado.